Maravilha. Alcino, primeiro, bom dia, super obrigado pelo tempo, por ter disponibilizado aí essa agenda para a gente bater esse papo num tema tão interessante, tão legal e que eu acho que ele é comum para todos os níveis de candidatos aí no mercado. Então, super obrigado aí pelo tempo. Obrigado a você, Fernando. Eu acho muito legal participar e contar um pouco do outro lado da mesa, né? Porque a gente Exato. sempre foi entrevistador, sempre contrator, né? Enquanto recursos humanos, e agora contar um pouquinho o que é sentar do outro lado da mesa. Eu que agradeço a oportunidade, curto demais 2XS e vamos em frente. É isso aí, Alcino. Poxa, e vai ser legal ouvir, né? Para quem for assistir para quem for assistir a nossa conversa, vai ser legal ouvir a tua opinião, porque principalmente vem de alguém bastante sênior, bastante experiente e da área de recursos humanos, né? Então, poxa, a gente está falando aqui com um executivo sênior, né? Com um diretor de RH pesado, né? Com bastante experiência e que vai poder passar para a gente, né, para quem estiver assistindo, toda essa visão, né, a criticidade, tanto de experiências frustrantes, ruins, como também das experiências boas em processo de recrutamento e seleção, que eu acho que, né, obviamente, graças a Deus, tem sempre os dois lados, né, mas eu acho que da parte crítica aí é algo, até no nosso início da conversa, quando a gente estava falando do mote desse bate-papo aqui, parece que é um problema genético das consultorias, né? A relação das consultorias com os candidatos. Então, é um problema sério, né? O que você ouve de candidato, putz, eu fui mal atendido, independente do nível, né? Seja ele início de carreira ou lá, né, no teu nível de senioridade e tudo mais. Poxa, fui mal atendido, não fui bem recebido, né? Fui tratado assim, tratado assado, pô, não me deram feedback, né? Que esse é o problema, né? Já sei que a posição fechou, só que eu estou esperando o feedback até hoje, né? Mas, né, não me deram a menor atenção. E, de novo, eu volto. Independente do nível do profissional, né? Então, parece um problema genético, um defeito genético, um erro de polimerase, lá como a gente pode falar, né? Porque não acaba, né? Não passa. E o mais incrível é que as consultorias vivem de relacionamento, né? É aquilo que a gente falou. A relação ela tem que ser interessada, né? E não interesseira, né? Então, a coisa tem um fine tuning aí que precisa ser feito, que vai mudar bastante, né, a atitude das consultorias perante os candidatos, né? Mas tem muita consultoria fazendo coisa boa também, muita. Também. Tem muita gente entregando um bom nível de serviço, pegando a barra, jogando lá para cima, e isso para a gente, né, que está do outro lado da mesa como consultoria, é excelente. Quanto mais consultoria estiver elevando a barra, melhor para a gente, que quer fazer um trabalho sério, que faz um trabalho sério, né? Então, para a gente é fundamental. Então, para a gente começar nosso bate-papo, me conta um pouco da tua visão e traz os exemplos, né, para a gente debater aqui dos processos frustrantes. O que pegou, como é que foi, daquilo que você acha mais interessante e a gente vai trocando. Maravilha, Fernando. Olha só, eu acho que é uma lição para ambos os lados, né? Eu também fui recrutador, também sentei do lado do cara que contrata, também devo ter errado na hora de acompanhar o candidato. E quanto mais sênior, maior a expectativa e maior o cuidado que a gente tem que ter. E eu posso ter errado também do lado de cá. Já contratei COO, já contratei CFO, já contratei níveis mais altos, onde sempre há uma expectativa muito grande, porque o executivo que está nesse nível de senioridade, participando de um processo, muitas vezes ele chega até o conselho, muitas vezes ele faz 8, 9 entrevistas, e no final, não é só o feedback que ele quer, é mais ou menos assim, olha, qual é a lesson learned, né? Aonde foi que pegou? Para não ter dado certo? Será que tinha algum viés? Será que tinha
alguma coisa, e muitas vezes o consultor ele deixa de acompanhar esse finalzinho do processo. Eu acho que as consultorias vão muito bem no início do processo, onde elas desenham a posição junto com a empresa, onde elas fazem a busca, elas mapeiam, fazem um long list, fazem um short list, mas na hora de chegar no final, mais ou menos que elas não entendem o motivo da decisão ter sido em função de um em detrimento do outro. Esse é um problema que a gente sente e gera uma frustração muito grande, porque quando você está no processo seletivo e que você já fez 8 ou 9 entrevistas, já falou com o conselho, cara, você já está apaixonado pela empresa, né? Você já estudou, você já fez o case na sua cabeça, você já acha que a partir dali você já é o cara. E muitas vezes não acontece, essa frustração é grande e muitas vezes a consultoria não sabe, poxa, não sei exatamente o que aconteceu, ou nem te dá o feedback, você fica sabendo pelo LinkedIn quem que ocupou aquela posição que você sonhou, né? Então é complicado. E, cara, às vezes chega a ser um negócio meio assustador. Eu vou contar duas passagens que eu vivi recentemente, né? Uma delas, uma empresa de fora, e não é conhecida aqui no Brasil, mas está fazendo o startup aqui no Brasil, precisando de um RH, e fui muito bem, 6, 7 entrevistas. Aí na 8ª entrevista era justamente com quem seria a minha chefe, que era a HR Global. E entrei 5, 10, 15, 20 minutos, nada acontecia. E eu falando com o recrutador, e aí, vai entrar, não vai? Nada. Aí esperei 50 minutos, né, naquela ansiedade, você fica todo preparado para a entrevista, nada. Aí, à tarde, o recrutador, poxa, realmente a pessoa não pôde, mas vamos marcar hoje à meia-noite, porque era uma empresa do outro lado, né, do outro hemisfério, falou, olha, meia-noite eu topo, eu estou à disposição. Aí tal, você fica acordado, preparado, entrei meia-noite, meia-noite e 10, meia-noite e 15, meia-noite e meia, nada. A pessoa não entrou. Aí, mil desculpas, não pôde, porque estava em outra reunião. A segunda vez. Segunda vez. Aí na terceira vez, não entrou também. Aí eu falei, mandei uma mensagem dizendo, olha, eu estou fora do processo. Porque se é uma empresa que marca com um executivo, que vai tocar o RH da sua unidade no Brasil 3 vezes e não aparece, eu acho que essa pessoa não quer esse RH no Brasil. Então, obrigado. Então, cara, você vê coisas banais de um processo seletivo e a gente fica pensando, poxa, tá vendo? Por isso que a gente tem que contratar uma consultoria para fazer a posição, porque muitas vezes o RH interno está tão ocupado, muitas vezes os recrutadores, em relação à matricialidade que existe, não têm acesso a essa rede global e ela não dá a devida importância e tudo que acontece de errado acaba sendo para o lado do candidato, né? E isso aí é uma lição que eu tirei e quando eu estava no Santander. No Santander, quando a gente fez a fusão com o Real, a gente ficou simplesmente com 80 mil funcionários na época. 45 mil funcionários ABN, 35 mil funcionários Santander. 80 mil funcionários e a gente tocava na fusão, eu fiz parte da integração dos 2 bancos, tocando o processo de recrutamento, né? E eu falei assim, olha, 80 mil funcionários, chuta um turnover aí de 8%. Nós vamos contratar 6.400 pessoas em um ano. Nós vamos, para chegar em 6 mil, a gente vai falar com 30 mil pessoas. 30 mil pessoas que tem em casa uma média de 4, 5 integrantes, então a gente vai falar com 150 mil pessoas sobre o Banco Real, sobre o Banco Santander, sobre o novo banco.
nós vamos criar uma expectativa em mais de 100 mil pessoas. Nós vamos falar do banco, dos valores, do que existe. A gente vai fazer o branding awareness, a gente vai fazer a proposta para mais de 100 mil pessoas que conhecem o banco de uma maneira ou de outra. Então, recrutar internamente é muito sério, porque você vai gerar expectativa. E então, essa é uma lição que eu tirei de um processo de recrutamento com a própria equipe de recrutamento. Uma experiência lá nessa empresa que eu vivi frustrante nesse sentido. Aí você vai para o mundo da consultoria. Você fala, poxa, então, se não, conta uma da alguém que contratou uma consultoria e que você foi acessado através dessa consultoria. Então, eu vou contar uma experiência. Cara, essa é surreal. Olha só. Me ligou uma consultoria grande e disse, Alcinão, olha, você foi super bem recomendado. Essa é uma posição que tem um fit muito legal com você. Eu vou falar rapidamente da posição e já vou te entrevistar. E a entrevista foi muito bacana. A entrevista foi por competências, né? Bem assim, by the book, mas, cara, respeitável. Foi bem feito, né? Feito. A recrutadora usou uma metodologia que a gente chama de entrevista por competência e tal, e fez uma entrevista estruturada, demorou mais de 1h30. E aí você vê do outro lado já uma expectativa, você sente do outro lado que as coisas estão indo bem, tá? Não, pô, legal, isso a gente vai precisar lá, eu acho que dá certo, acho que tem o fit, aí você vai ficando motivado, tal, né? Aí tá, chegou no final da entrevista. Ô, Alcino, eu preciso contar para você a realidade dessa empresa. O que você acharia, numa situação real, do seu chefe, depois da 5ª ou 6ª revisão do seu relatório, que ele só aceita relatórios revisados mais de 5 ou 6 vezes, falar que você fez um serviço porco? Aí eu falei, nossa, ela tá exagerando justamente para ver se eu aguento aqui a resiliência, a minha resiliência é boa, tal, se eu sei lidar com conflito, tal. Aí eu já me preparei, né? Não, olha, eu acho que tudo é uma questão de combinar o nível dos trabalhos. Eu acho que com o tempo há uma adaptação entre o head de RH e o superior. Eu acho que essa questão de 5 ou 6 vezes da revisão do trabalho pode acontecer no começo, mas com a qualidade, etc. e tal. E fui tentando ver se... Foi tentando tatear, né? O que tinha ali a mais, né? Exatamente. Se era uma Alguma coisa pergunta tinha. retórica ou se era para responder, né? Aí ela continua, Alcino, e se esse mesmo chefe entrasse na sala da diretoria com você e seus pares e dissesse que você é um incompetente, que ele nunca trabalhou com uma pessoa tão ruim quanto você? Aí eu já comecei se eu tivesse na entrevista presencial, eu já ia procurar a câmera, né? Mas nem precisou, porque a gente estava numa entrevista online, a câmera já estava ali. Aí eu comecei a dar aquela travada e ela continuou. E se você só pudesse fazer, depois das 5 ou 6 da tarde, só pudesse fazer reuniões na plena escuridão? Ele tem uma enxaqueca tão grande que nem a tela do computador ele consegue ver. Você teria que explicar na perfeita escuridão da sala o seu projeto, a sua iniciativa. Fernando, cara, você acha que isso é cabível, né, nesse mundo que a gente está de harassment, de assédio moral, dessa série de evoluções que a gente teve no tratamento, na convivência, nos valores de cada organização? Aí eu travei, cara. Eu falei, cara, eu acho que nem eu, nem nenhum outro recursos humanos você vai conseguir se você abrir dessa forma
Ah, mas eu prefiro ser honesta, porque é isso que ele vai encontrar lá. Então, a gente fica com aquela sensação, puxa, tanta coisa evoluiu, né? HR Analytics, as entrevistas com inteligência artificial, né? Tem robô entrevistando já para conseguir o arcabouço das suas competências e até categorizar para depois dar para o recrutador. Tanta coisa evoluindo e ainda existe esse mundo artesanal onde esses... Arcaico, né? Arcaico Exatamente. demais, né? Quando você ouve isso, né, esse tipo de postura, e aí, né, da empresa em si, você vê o quão longe, né, essas estruturas empresariais estão do mundo atual, né? A questão do respeito, do cuidado com as palavras, né? Hoje, apesar de ter assim, um exagero, mas existe um cuidado na tratativa com as pessoas, existe um cuidado muito grande, né, na postura das pessoas com as outras, e tem que ter mesmo, né? Não adianta a gente... Isso é uma evolução, faz parte da evolução, né? Já deu para ver que o mundo quer ser tratado dessa maneira, então não adianta você correr contra, né? Faz parte, tem que respeitar, tem que tratar bem, né? O modelo de gestão é outro, né? As pessoas não aceitam mais serem gerenciadas, serem geridas por esse modus operandi aí que a consultora colocou para você que, né, que essa empresa realiza. Isso não vai para frente, né? Exatamente. Mas é engraçado você ver como é que é o processo de venda da posição, né, para um candidato tão sênior que nem você, né? E até onde chega, né? Porque a consultoria nem deveria ter pego o projeto, né? Ou deveria ter instruído esse cliente e dito para ele. E aí, atuado como consultoria, né? Como consultor, fala, ó, você não vai encontrar alguém que se proponha a trabalhar dessa maneira, ainda mais hoje em dia. Né? Então você vai ter que faz um movimento interno, treina alguém que já está aí para ser o teu RH e toca o barco, né? Exatamente, cara. Porque ninguém vai aceitar. Ou você pode até aceitar se tiver com a corda no pescoço, se tiver com um problema e tudo, mas vai ficar ali durante um tempo. A primeira oportunidade vai pular. Então, assim, é dissonante demais. Exatamente, Né? Atual, exatamente. é dissonante demais. E ainda acontece, né? E ainda E acontece. Pode falar. eu acho que a gente tem que aprender com tudo isso. Eu acho que faz parte de uma evolução. Os RHs realmente, desde que a gente trabalha em RH, a gente vê que tem um lado que evolui e tem um lado que ainda se precariza, tenta sair. Tem ainda gente tentando sair do departamento pessoal e montando uma estrutura. Tem ainda muita coisa que ainda está acontecendo, né? Mas eu acho que respeito e até o tratamento, né? Como você diz, o relacionamento com o candidato, isso aí independe da evolução, né? Isso são valores que ou tem ou não tem, né? Eles não vão evoluir com a evolução da sua estrutura interna, né? Eles devem existir independente de como você está em termos de recursos humanos, em termos de desenvolvimento humano, etc. Mas tem coisas bacanas, cara. Outro dia eu participei de um processo extremamente eletrônico, extremamente online, extremamente evoluído. Foi mais por curiosidade, porque não tinha muito a ver comigo, uma empresa global também, multinacional, desenvolvedora de software para a Google. A Google usa 10 ou 15 grandes fornecedores de desenvolvimento de sistemas para ela, né? E era uma dessas que eu participei e foi mais como curiosidade. Olha só que bacana. A gente preenchia lá, fazia o apply, né? Como todos os outros processos. Esse apply era bastante detalhado, né? Não só currículo, mas até ali um espaço para você fazer
uma apresentação com algumas críticas já sobre você, sobre o Gaps, tal, muito bacana. Aí, em seguida, o computador, né, o robô, já analisava e o robô mesmo marcava o teste online de 2 horas e meia, com 16 questões. Aí, as 16 questões, eu falei, poxa, cara, isso aí, será que não é mais para o pessoal que está começando? Será que não é Será que essa posição é para mim? Porque tem testes de raciocínio lógico, analógico. Mas eu falei, cara, não vou discriminar, vou fazer. Porra, por que não? É o processo da empresa, vamos conhecer. E eu fiquei encantado, cara. Não que isso seja útil para qualquer empresa, mas para aquela empresa, eu acho que aquele processo estava muito bem estruturado. Eram 8 grandes mundos de testes. O primeiro, raciocínio lógico, que a gente conhece, raciocínio analógico. Perguntas muito inteligentes. Olha só que bacana. Tinha uma pergunta que falava assim, a Constituição... eu não lembro exatamente o que era, mas era de direitos humanos lá, era alguma coisa da Constituição americana. Tem quantas palavras? Essa página da Constituição que fala sobre direitos humanos, quantas letras, quantas palavras tem essa parte da Constituição? E é lógico que você vai no Google, né? Porque você está fazendo online, você fala, não, ninguém vai saber, tal. E eu não sei se naquele momento, por eles serem provedores do Google, eles retiram essa informação. O Google não dá essa informação. Aí você tem que fazer analogias. Será que no Brasil tem alguma coisa da Constituição? Então, esse pensamento crítico, essa capacidade de você improvisar é que eles estavam medindo. Então, assim, foi muito legal fazer essa prova. Chegou na prova de inglês, o robô fala com você e ele mostra a entonação certa. Na hora que você fala, ele mostra se você está usando o acento correto. Ou se você tem... Que legal. Então, era um show de tecnologia. Depois, perguntas específicas das atualidades. O que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali no mundo, para ver se você era um cara atualizado, etc. e tal. E depois dessa batelada de testes é que você ia fazer a entrevista. Então, você vê, será legal ou não? Eu achei muito legal, porque uma empresa que chama atenção, que tem muita gente se candidatando, fazer simplesmente o apply por uma rede plataforma social e depois deixar o robô fazer tudo, e aí você conhece o entrevistador, não é muito melhor ter esse grande funil? Porque essa empresa queria um cara que pensava bem em termos lógicos, em termos analógicos, que tinha raciocínio, que conhecia sobre o mundo, que tinha inglês, e tudo aquilo lá já foi medido. E daí sim eu fui conhecer pessoalmente a recrutadora, pessoalmente não, mas pela internet a recrutadora. E aí ela começa a entrevista já se desculpando, dizendo, olha, eu vou ter que repetir 3 ou 4 perguntas que você já respondeu eletronicamente. Porque aí ela está checando se foi você que fez a prova ou não, né? E aí ela faz, olha... faz uma pergunta que já caiu na prova para ver se foi você. Então, aí ela descontrai e tal, fala, bom, que legal, agora eu vou explicar da posição. Então, é um processo interessante, é um processo evoluído. Tem gente que pode não gostar, falar, poxa, mas eu sou um cara sênior, por que eu vou fazer uma prova, etc. e tal? Mas é a maneira, o que é combinado não sai caro. É a maneira que a empresa usa para trazer os seus executivos. Então, beleza, ela é formal desde o início. E você tem o feedback a hora que você quiser, porque você entra no sistema e fala, você foi incluído, você foi excluído, você foi mal nessa prova. Que legal. É uma outra maneira de recrutar. Ganha-se, porque o feedback é online, você não fica perdido, ligando, pô, tô, não tô, eu vou para o shortlist, não vou, tal. Mas, ao mesmo tempo, ela é impessoal. Então, aí, se você já se sente bem
nessa impessoalidade do processo seletivo, você vai se sentir bem trabalhando nessa empresa. Então, assim, é mais uma lição aprendida aí que a gente pode ter como exemplo de um processo evoluído e eletrônico, né? Não, eu acho que você... Pode falar, pode falar. É isso que no final do processo vira pessoal, né? Aí você vai entrar num shortlist e começar a interagir com as pessoas, né? Eu acho que você falou bem, né? Tem gente que vai gostar, tem outras pessoas que não vão se sentir à vontade, que preferem o bate-papo ali menos impessoal, mais cara a cara, né? Com calor humano e tudo. Mas é uma evolução de um jeito de fazer o processo de recrutamento, né? Deixa mais prático, deixa mais objetivo, deixa, né, mais sistêmico, se a gente puder falar dessa maneira, né? Mas, e aí tem aquela coisa, né? Eu acho que tudo vem da experiência do candidato, né? Então, a preocupação tanto da empresa quanto da consultoria de fazer com que o candidato tenha a melhor experiência em recrutamento, né? Naquele recrutamento possível, né? Essa preocupação é que ela não deve ser esquecida, né? Porque ela não adianta, em progressão geométrica, né? Se você tem uma boa experiência num processo de recrutamento ou uma má experiência num processo de recrutamento, você vai jogar aquilo no mercado em progressão geométrica e aquilo vai fazer um estrago, não tem jeito, né? E se é a consultoria, ela é a porta-voz da empresa e aí os dois ficam numa situação ruim, seja, de novo, né? Seja um candidato júnior ou um candidato sênior, sem distinção, né? Sem distinção de tamanho, né? de grade aí, de senioridade. Então tem que ter um cuidado muito grande, né? Tem que existir um cuidado muito grande, um interesse muito grande que os profissionais tenham boas experiências em processo de recrutamento, né? É o user experience, não tem jeito, você não tem como fugir disso mais, né? Nem hoje e nem deveria ter no passado, né? Nem nunca, né? Porque isso é o que você falou lá atrás, é questão de valor. Exatamente. É questão de valor. Independente do que for acontecer com aquele profissional durante o processo, mas, poxa, ele tem que ser bem tratado, né? Ele, de novo, ele saiu, né? Vai usar do dia de trabalho dele ou não, né? Se de repente ele estiver no mercado ou estiver trabalhando realmente, vai usar uma boa parte do dia dele para participar daquele processo, né? É consideração. Uma vez eu estava numa reunião grande com executivos de RH, né? E aí um dos RHs lá falou um negócio que me assustou, porque eu fiquei preocupado. De novo, é a experiência, né? Você vê como a coisa é dicotômica, né? É confuso às vezes. Ele chegou assim, pô, ele era de fábrica, é um cara de operação. Poxa, eu cheguei lá, estava fazendo um processo de recrutamento e aí o candidato chegou de terno, né, para ser entrevistado por mim. Isso tem bastante tempo, né? Pô, aquilo pegou mal pra caramba, achei que o candidato não teve leitura de cenário, não teve isso, não teve aquilo. Aí eu falei, cara, não é possível, eu não estou entendendo onde esse cara quer chegar, porque o candidato, no mínimo, teve respeito pela entrevista, né? Ninguém falou para ele como ele deveria ir. Ele não conhecia a empresa direito, não conhecia o ambiente da empresa ali. Ele, no mínimo, teve respeito pelo entrevistador, né? Pelo gestor de RH ali, para ir bem arrumado, para ir bem vestido, né? Então, assim, você vê que as coisas são... elas são um pouco... freak, assim, são problemáticas, porque é aquela velha história, né? Poxa, durante a entrevista, eu fiz isso. Poxa, mas você ou o time? Aí quando você fala, não, nós construímos, mas e você? Então você nunca... É interessantíssimo, porque você nunca sabe qual é a medida correta, né? Não tem... É uma falta de referência assim, muito grande, né? E, na realidade, você tem essas medidas, que nem essa pergunta que foi feita para você durante esse processo, né? Quantas palavras tem nessa página da Constituição? É o civirômetro, vai, de brincadeira, é o civirômetro, vai, se vira para resolver o problema.
né? Se vira para executar a tarefa, cria, né? Pega a referência de outras coisas e assim por diante, né? Mas eu acho que, no fundo, o que tem que permear aí é o respeito pelo profissional, né? É o respeito pelo candidato que está ali sofrendo porque ele criou uma expectativa gigante, né? Às vezes ele está, né, no mercado, tá sem trabalho, precisa, né, desesperadamente daquele emprego e tudo, né, criou uma expectativa gigante e ele é maltratado durante o processo, né? Ou se ele é bem tratado, poxa, mesmo não ocupando a posição, ele sente que o processo foi excelente, né? Ele sai de lá, poxa, tendo uma ótima experiência no processo de recrutamento, né? É isso aí, cara. É isso aí. E Alcino, indo um pouco mais para frente, né? Eu acho que, independente do processo aí, que tipo de insight você trouxe, né? Você teve durante esses processos todos, que você poderia compartilhar com a gente, né? De boa prática ou de postura, que você pudesse trazer para a gente nesse bate-papo aqui. Legal, cara. Eu acho que independente do processo, independente de que estágio você está das entrevistas, eu acho um insight que eu tive, uma lição que eu aprendi e que eu percebi que é muito útil, que é legal compartilhar com o pessoal mais sênior que está fazendo entrevistas, é que a gente tem uma bagagem grande, 20, 25 anos, em qualquer área. Eu em recursos humanos, um CFO fazendo um apply para uma posição, conhece muito, viveu muitas realidades, muitas empresas, né? Eu já trabalhei em várias empresas, trabalhei em consultoria. Só na PwC foram 20 projetos para 20 empresas diferentes, mais as empresas que eu fui em recursos humanos. Então, o arcabouço é muito grande de experiências. E a dica é a seguinte, vou fazer uma brincadeira, uma analogia. Tem basicamente dois grandes estilos de entrevistador. No mundo da consultoria, não, tá? Não estou falando do hunting, porque o hunting eu respeito demais, tem metodologia, todas as empresas de hunting, elas estão sempre up to date, vendo qual é a melhor forma, qual é o melhor método, o feeling, a subjetividade. Mas estou falando nos processos seletivos onde ou que são conduzidos pelas empresas, ou que são, no final, conduzidos pelo board ou pelo CEO. Nas últimas entrevistas, a dica é a seguinte, tem dois grandes estilos de entrevistador. Uma brincadeira. Tem um cara que pesca com vareta, com a vara, e tem cara que pesca com a rede. O rio está passando. Então tem um estilo que é o rio. Você está passando. Alcino, fica à vontade. Conta a sua história. E na sua história, ele vai tentando pescar o que ele precisa de competência. O Alcino falou que na PwC ele fez um projeto de competência na América Latina e vai guardando, e vai pescando. Ah, pô, que legal, ele falou aqui que na Santos Brasil ele fez um processo junto com uma consultoria para redução de custo, eu quero um RH numérico, e vai pescando. Aí no final ele fala, muito obrigado, a gente se vê numa próxima etapa. E tem o cara que pesca com a rede, ele já vai direto ao ponto, ele fala assim, eu preciso aqui na minha empresa de um RH assim, assim, assado. Me conta, diante de tudo que você fez, o que você fez aqui, porque é isso que eu estou precisando. Tem gente que não quer pescar com a rede, porque fala, não, eu já conto para o candidato exatamente o que eu preciso, aí ele vai florear, vai colorir e ele vai me convencer, eu prefiro pescar. Então, não deixe o entrevistador, tente fazer com que o entrevistador jogue a rede, com que ele fale, escuta, eu preciso disso. Então, se ele for um pescador, olha, com a vara, e falar, conta a sua história de uma maneira aberta, de uma maneira como você queira, e depois eu faço algumas perguntas. Repita a pergunta com educação e diga, olha, a minha experiência é vasta, são tantos anos fazendo isso aqui nos mais variados segmentos.
a gente pode focar um pouco mais? Você quer um exemplo, você quer uma história, um começo, meio e fim, especificamente porque você precisa aqui? Ou você mesmo, tendo estudado, que você já, quando você está com o CEO, com o board, você já estudou a posição e já sabe bastante da empresa, você vá direto ao ponto. Não queira contar uma história grande, porque às vezes é chato para o cara ouvir, porque ele já ouviu de 3 ou 4 outros candidatos e as histórias se repetem. Tenta focar e mais do que isso, a segunda dica, não tente repetir a última passagem da sua carreira. Não tente achar que só porque você ficou 10 anos e teve sucesso numa empresa, que aquilo vai funcionar. E não leve aquilo como escrito em pedra. Eu vejo RH assim, cara. RH é gestão, é modelo de gestão. RH tem que estar abraçado com o modelo de gestão da organização. Não tente colocar a última história na sua próxima história. Esses são os insights, alguns dos insights que eu ando tendo nesses processos que eu estou participando aí. Eu acho que esse último ponto que você trouxe é excelente, né? Eu acho que ele vai longe, né? Vai longe, e eu acho que a gente encontra isso em vários executivos que fazem essas transições e que é meio que natural, né? O copy and paste. E de novo, né? É óbvio que o executivo entende que ele está num outro modelo, numa outra gestão, e assim, num outro tipo de empresa, né? É óbvio que isso... Mas a coisa acaba sendo meio que... Ela, como está no sangue, ela já sai mais ou menos do mesmo jeito que ela saía ali na outra experiência, né? E, na realidade, tem que ter uma adaptação grande, né? Para o outro modelo, para outra fase, se a gente puder falar dessa maneira, né? Exatamente. A preparação é importante, mas não a preparação mental a ponto de você ter um discurso pronto e verborragicamente você deposita na mesa do seu entrevistador. É um saco para ele isso. Então, eu acho que estar preparado é estar preparado para aquela reunião e para aquele encontro, para aquela relação que vai acontecer ali. Estar preparado não é estar com o discurso da sua história para você contar e esperar o cara ir pescando, porque ele cansa. E ele vê muitas vezes que você está até com uma taxonomia pronta já na sua cabeça, né? Então isso é ruim. Eu acho que muitas vezes o lado de lá também não sabe entrevistar, fala assim, cara, não tem muita experiência, você veio pela consultoria, então vamos fazer um bate-papo. Não deixe isso ficar no bate-papo, não deixe isso ficar no superficial, porque o cara é o seu chefe. Ele ali, por mais que ele não saiba entrevistar, ele vai ser o seu chefe e ele vai... E é com ele que você vai passar os próximos 5, 10 anos da sua vida. Então, tente formalizar. Cara, o que exatamente você quer saber, só para a gente contar uma história mais precisa. Eu acho bacana. Legal, Seno. Poxa, bate-papo ótimo. Eu acho que a gente, né, você trouxe pontos aqui super interessantes super interessantes, né, de se discutir, e também até deixam a gente surpresos, porque, né, as consultorias continuam errando os mesmos erros quando, né, quando a gente comentou aqui, né, continua a mesma coisa, mas ao mesmo tempo tem processos diferentes no mercado, tem coisas acontecendo que são interessantíssimas, né? Exatamente. E falando especificamente do meu campo aqui, que é do lado da consultoria, né, existe um filtro natural, né? Que esse filtro natural ele está no relacionamento. Seja o relacionamento com o cliente, seja o relacionamento com o candidato. Se a consultoria não sabe fazer bem o relacionamento, ela naturalmente ela deixa o mercado. Naturalmente ela é abandonada pelo mercado, né? A gente vive de relacionamento, seja com o candidato, seja com o cliente, né? E
E para você construir um relacionamento duradouro, ele leva tempo para você construir isso, né? É duro construir isso, né? Você só cria um vínculo de confiança com o cliente quando você é posto à prova, né? Quando você entrega aquilo que você promete, né? Quando você trata bem o candidato e assim por diante, né? É aquela coisa que você tentar, o consultor tentar se tornar um trusted advisor, buscar isso a qualquer custo. Porque é só desse jeito que o cliente vai te enxergar dessa maneira. E é só desse jeito também que você vai conseguir fazer com que o candidato tenha uma boa experiência, né, no processo de recrutamento. Então, existe uma preocupação grande, por isso que eu te falei, quanto mais as consultorias levantarem a barra, né, melhor para quem faz um bom trabalho, melhor para a gente. Né? Isso é fundamental, fundamental. Né? E você cria um filtro natural, porque quem não realiza um bom trabalho vai embora. Né? E eu estou há 16 anos, eu vi e vejo isso o tempo todo. Né? Mas, poxa, obrigado, queria te agradecer. Foi um papo super bacana. Obrigado pela simpatia e pelas histórias aí dos processos, tá bom, Seno? Eu que te agradeço e estamos por aqui. Um abraço para todos aí. Muito obrigado pela oportunidade também, Fernando. Maravilha, brigadão. Abraço. Abraço.